Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Guia Prático do Tape Reading. Então, como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, hoje nós estamos aqui na Central da Nelógica. Então, vocês podem conhecer um pouquinho mais aqui do nosso estúdio, bem bacana, tá? Então, essa vai ser uma aula bem especial, tá, pessoal? Eu arrisco dizer que talvez seja a aula mais importante que a gente tenha sobre técnicas de operacional, tá? Porque ela está muito linkada ao gerenciamento de risco e é talvez a técnica mais perigosa que nós, como traders, pessoas físicas, podemos utilizar no mercado, tá? Então, por isso que eu preciso que vocês prestem bem atenção, porque essa é uma aula bem séria, tá certo? Então, recomendo também que vocês compartilhem essa aula com seus amigos também que operam, principalmente os operadores de fluxo, tá? Porque a gente vai falar sobre o preço médio, mas mais especificamente o preço médio para trás, tá? Então, quem já conhece um pouco mais de mercado sabe o quão arriscado é fazer esse tipo de operação, né? Utilizar esse tipo de técnica no mercado quando a tua operação está indo contra a tua posição, tá certo? Então, vocês já devem ter escutado falar sobre isso várias vezes, algumas histórias que deram certo no final, outras que também não deram muito certo, tá? Eu propriamente já fiz isso muitas vezes, já passei muito trabalho em relação a preços médios para trás, já aprendi, já desaprendi, já fiz, talvez continue ainda fazendo, porque todo mundo está sujeito de vez em quando a fazer um preço médio para trás para, enfim, passar um calor, né? Preço médio é uma técnica muito perigosa, pessoal. Pode dar certo, tu pode conseguir ajustar tua posição a partir do momento que uma operação vai contra ti, mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente sabe que a realidade, muitas vezes, é que a pessoa ela tem uma conta com um valor financeiro estipulado, tem a sua margem ali definida, tá? Mas o preço médio ela é uma bomba relógio. Tá? Então muitas pessoas definem como uma bomba relógio porque de fato é o que ela é, tá? Tu vai se alavancando cada vez mais, tentando melhorar o teu posicionamento, o teu preço médio por si só, tá? E pode resultar no quê? Numa quebra de conta se a técnica não for utilizada da forma correta. Então, por isso que é muito importante que a gente fale sobre isso com uma seriedade e responsabilidade para mostrar para vocês o que, que acontece na prática quando a gente faz um preço médio, tá ok? Porque uma coisa é tu realizar o preço médio de uma forma irresponsável, de uma forma talvez até no emocional, né, digamos assim. Tu vê a operação indo contra ti e tu na tua cabeça ao invés de estopar, né, tu não, eu preciso arrumar essa operação porque a minha operação está correta, tá certo? Só que muitas vezes não, o ideal teria sido estopar, né? Cortar o prejuízo logo pelo início, né? Cortar o mal pela raiz, mas não, a gente continua apostando talvez numa operação que já está contra a gente, já está fora da nossa análise, e a gente já pode entrar nessa espiral, né, de se alavancar cada vez mais, tentar melhorar, corrigir a operação, girar mais contratos, e infelizmente pode resultar numa quebra de conta, que é o que a gente não quer, né? A gente quer justamente preservar o nosso capital. A gente tem que primeiro aprender a proteger o nosso capital, gerenciar o nosso risco, para daí depois, né, aplicar as técnicas que vão e as análises corretas para nos fazer alavancar no mercado em termos de lucro, né, financeiro, tá? Então, por isso que eu passo esse recado inicial para vocês, porque é uma aula bem séria, uma aula bem séria mesmo, que muita gente precisa ver, talvez, porque é uma técnica bem importante, bem perigosa, se não for utilizada da forma correta, tá? Então, dito isso, se vocês puderem também compartilharem com quem vocês acham que é interessante, quem precisa desse recado, tá? Também, se puderem também se inscrever no canal e curtir aqui o vídeo, também nos ajuda bastante, tá? Porque nosso foco aqui realmente é passar uma visão prática, mas uma visão neutra do quão sério é esse tipo de assunto. Não só do preço médio, mas do mercado como um todo, tá? Então, pessoal, a gente pode já iniciar aqui na nossa aula. Eu vou colocar aqui na nossa apresentação. Estão vendo minha tela aqui, tá? Então, vamos lá. Pessoal, preço médio no tape reading. Esqueci de falar, né? A gente vai falar do preço médio para o tape reading, tá? Então, também existem outras formas de fazer o preço médio em relação à análise técnica, tá certo? Mas a gente vai falar especificamente do tape reading, que é o foco das nossas aulas, tá? Então, gerindo a sua posição de forma estratégica. Então, isso que a gente falou, né? Gestão da nossa posição. Então, a gestão da nossa posição em relação ao risco que a gente tem para tomar, tá? Pré-definido no mercado. De forma estratégica, porque realmente é isso.
Se a gente não fizer um preço médio para trás de forma estratégica, a gente vai acabar entrando numa espiral de operações sem racional, sem sentido. Tá? Então a gente faz o preço médio apenas por achar que naquele momento a gente está perdendo e deve ser feito o preço médio para corrigir a operação, sendo que na verdade não era o momento certo de fazer isso. Tá? E vamos seguindo aqui. Então, como você sabe, né, a gente já falou sobre tudo que norteia hoje em dia as nossas aulas, que a gente já está indo para um nível mais avançado, que é a origem do fluxo, que são as ordens. Então a gente tem as intenções no book de ofertas, as agressões, stops and trades. Então, sempre bom relembrar isso para vocês, tá? Escoras de mercado, certo? Então, escoras de ofertas, principalmente escoras de defesa, que são importantes para a gente. Renovação de lotes, tanto do lado das ofertas quanto do lado das agressões. Interpretar e reagir ao contexto do mercado, tá? Isso a gente sempre fala, mas a gente vai continuar repetindo e o interessante é que vocês também repitam para vocês, porque o nosso foco aqui é reagir ao que está acontecendo no mercado e fazer boas operações, tá? Então, isso talvez mais do que nunca antes, né, nas nossas aulas, seja mais aplicável agora, porque principalmente o preço médio para trás, se tu for utilizar isso, tu tem que ser utilizado com muita responsabilidade, tá? E operar a favor do fluxo. Sempre que identificar, né, a direção do fluxo primário. Então, as agressões, né, já falou sobre elas, 3 tipos. Então sempre a gente vai verificar o que? A frequência das agressões, o tamanho das ordens e o player para encontrar o que? A intensidade desse fluxo de agressões. Falamos sobre a frequência de mercado, a importância de analisar o volume das regiões. Então temos regiões de acúmulo, descanso e, né, os movimentos de absorção e exaustão. Tá? Tendência, falamos sobre tendência. Então, que é a movimentação do preço do ativo que segue uma direção, formando topos e fundos ascendentes ou descendentes consecutivos. Tá? E para o intraday, para a gente, né, o que é importante? Para a gente é importante identificar a direção primária do fluxo. Tá? Então, esse é o nosso foco como operadores de análise técnica, de análise de fluxo. Então, falando sobre alguns pontos de referência, pontos de entrada, pontos de saída, sempre baseados no que, né, pessoal? Nos pontos de referência, confirmações, que são as ofertas, escoras, agressões, parcerias, renovação de lotes. Também pontos de saída, escolas de referência, pontos de variação, que a gente introduziu essa ferramenta nova para vocês. E os movimentos de absorção e exaustão. Tá? Posicionamento de stops sempre é técnico, baseado, por exemplo, atrás de alguma score, alguma região de volume no volume at price, ou então nos pontos de referência. Tá? Também nos pontos de variação. Mas a gente sempre tem o quê? A gente sempre usa as referências do mercado, porque o mercado utiliza muito isso. Tá? Não só nós como players, pessoas físicas, né, mas o mercado como um todo utiliza esses pontos de memória de mercado que são importantes. Tá? Realização parcial é uma técnica bem importante também para a gente. Ela entra muito dentro do que a gente utiliza no contexto geral, né? Então, tanto o próprio trailing stop, quanto a realização parcial, quanto o preço médio para frente e para trás, tá? São técnicas que, de certa forma, elas podem se misturar, tá ok? Então, fazendo um preço médio para trás ou para frente, por exemplo, tu vai estar aumentando a tua mão. Então, a partir do momento que tu está com mais de um contrato, tu também pode trabalhar com a realização parcial. Tá certo? Então, de certa forma, se vocês verificarem a aula 9 da relação parcial, provavelmente a gente fez um preço médio para trás, para frente, tá? Então, vale a pena conferir porque são técnicas que se relacionam, tá? E na aula 10 sobre o trailing stop, que é uma forma bem interessante da gente gerenciar, né, o risco da nossa operação e aproveitar o movimento do momento que a gente está utilizando. Então, por exemplo, um movimento de tendência é interessante para a gente o quê? Ir utilizando o trading stop, né, para tentar aproveitar o máximo que a gente puder do financeiro daquela operação. Então, à medida que a operação estiver indo a nosso favor, a gente vai aproveitando esse movimento. Tá? E agora, pessoal, o preço médio, né? Então, basicamente, vou só resumir o que a gente falou agora no início. Tá? Primeira parte ele foi realmente só para passar o tom de seriedade do que é o preço médio, porque ele realmente é uma técnica importante em termos de ser utilizado da forma correta. Se não for utilizado da forma correta, pode nos gerar vários problemas, tá? Então, como eu falei, né, acaba sendo uma bola de neve em termos de risco, em termos de
de, de ser uma bomba relógio. Tá? Então é uma técnica que a gente utiliza para melhorar a posição por meio do giro de contratos. Não só o giro de contratos em si, utiliza essa expressão só porque normalmente quando a gente utiliza o preço médio, a gente tem a intenção de pelo menos ou sair da operação ou então melhorar a nossa posição que, se for para frente, já está boa, né, já está favorável, então a gente quer girar mais contratos para tentar melhorar nosso financeiro daquela operação favorável. Para trás também, né? Para trás, a gente quer melhorar o financeiro da nossa posição desfavorável. Então, a partir disso, a partir do momento que tu tem mais contratos na tua mão, tu acaba, de certa forma, tendo que girar contratos, seja para fazer realizações parciais ou então para sair da operação como um todo, tá? E o giro de contratos consiste em utilizar mais contratos do que a sua mão habitual para aumentar a alavancagem na operação, tá? Os pontos importantes, como sempre, né? Sempre importante a gente ressaltar eles, porque a gente tem que estar sempre atentos a esses pontos de referência quando a gente está operando, que é os pontos de referência, escoras, regiões de volume do Volume Price e os movimentos de absorção e exaustão, tá? E os prós dessa técnica é que é possível potencializar os ganhos da operação alavancando com mais contratos, tá? Então, estamos alavancando porque nós estamos utilizando mais contratos nas nossas operações, tá? Então, a partir do momento que a gente está com um contrato, a gente coloca mais um, então a gente dobrou a mão, a gente já tem o dobro da alavancagem que a gente teria apenas com um contrato, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que estar sempre ciente quando a gente está utilizando, aumentando a nossa mão durante uma operação. E que esse tipo de alavancagem possibilita trabalhar as regiões de preço com mais flexibilidade, tá? Então, essa é outra vantagem do preço médio, porque com mais contratos a gente pode realmente utilizar esse giro de contratos para melhorar nossa posição, né, e trabalhar regiões de preço e aumentar consequentemente o nosso financeiro numa operação que é ganhadora. E os contras, que é a técnica realizada de forma equivocada pode potencializar as perdas na operação, tá? Então o preço médio pode virar uma bomba relógio durante a operação. E é exatamente isso, tá? Então nós estamos posicionados num preço X na compra, o mercado cai 10 pontos. Só que o mercado caiu 10 pontos naquela frequência e não era ainda o momento da gente, por exemplo, tentar corrigir a operação, porque o mercado ah, tem mais probabilidade de cair ainda mais pontos, tá? Porque tem mais pontos de referência ali para trás, porque o movimento do fluxo está mais forte para baixo. Então a gente acaba, por exemplo, colocando mais um lote ali, dobrando nossa mão naquele ponto, sendo que não era o ponto ideal. Daí o mercado desce mais 10 pontos. Então, descemos 10 pontos com um contrato. Descemos mais 10 pontos com dois contratos. Percebe que, né, a, acaba se tornando essa espiral dessa bola de neve que a gente acaba descendo cada vez mais pesado. Porque o mercado não vai seguir a direção que a gente quer nesse momento. Tá? Se a gente não fez a análise correta, o mercado está caindo e quer seguir a tendência daquele fluxo primário, ele vai seguir. Tá? Então descemos mais 10 pontos com dois contratos. Aí, ok. Então vamos colocar mais dois contratos. Vamos agora estar com 4 contratos e o mercado cai aí mais 7, 10 pontos. Então nós descemos mais 10 pontos com 4 contratos. Né? Então descemos 10 pontos com um contrato, 10 pontos com dois contratos, 10 pontos com 4 contratos. Vocês percebem, né, o tamanho desse rombo financeiro que acaba gerando essa operação? Então, esse que é o problema se a gente não fizer isso da forma correta. Se a gente não souber o momento certo de realizar esse tipo de técnica, aplicar esse tipo de técnica na nossa operação. O ideal seria estopar, né, a partir do momento que o nosso contexto fosse desconfigurado para evitar perdas maiores, né? Melhor perder 4 pontos, por exemplo, e sobreviver para o dia seguinte, do que quebrar a conta tentando corrigir uma operação que a gente já nem está mais analisando o que está acontecendo, a gente só está tentando corrigir o nosso erro, sendo que às vezes a coisa certa a se fazer em relação ao erro é aceitar ele, cair fora e uh, sobreviver para o dia seguinte, né, literalmente. Tá? Pessoal, dito isso, a gente pode já para nossa parte prática. Em termos de teoria, é basicamente isso. O que vocês precisam realmente ver é na prática isso acontecendo, tá? Tá, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso mercado, tá? Mercado fechamento anterior no 62, ajuste no 53,5, por aí. 0,5% no 87, 0,5% negativo 36,5. Tá, mercado tentando abrir aqui na região do bola. Então, com gap de baixa.
que você tem que ficar atentos nessa aula, tá? Eu não vou fazer operações corretas, de certa forma, tá? Eu vou mostrar para vocês os perigos do preço médio. O que acontece se a gente ficar pendurado no balanço de um preço médio e quão perigoso é essa bola de neve, né? Essa bomba relógio que pode quebrar nossa conta se a gente não fizer utilizar essa técnica com responsabilidade, tá? Então, o foco nessa operação é não vocês entenderem as entradas, em si perceberem o quão arriscado é esse tipo de coisa, tá? Então, o mercado abriu com gap de baixo, o XP já veio batendo forte, o IBS veio batendo, tá? Vou entrar aqui junto com eles nesse preço, tá? Tô vendido aqui no 44, porque eu tô vendido, tá? Não analisei que absorveu esse preço aqui embaixo, tá? Não analisei que a BTG já veio tomando ao invés de vender, tá? Eles estavam vendendo no início. Não, desculpa, tô confundindo com o XP, tá? Genial veio batendo, o preço já foi renovando para cima, já o preço já tá no 46, Tullet veio tomando, BTG já é maior comprada, Guide Capital Renascença vendidas, XP e Tullet pouco vendidas. Então BTG vem comprando com bastante força nesse início, tá? A gente já percebe que não tem agressões vendedoras aqui nesse momento, então as agressões iniciais ali já se calaram, certo? A operação tá errada, tá? Ponto. A questão agora é o que vai acontecer se a gente permanecer nessa operação errada. A gente já deveria ter estopado, de certa forma, tá? Na região da VWAP, tá? Principalmente nesse início de mercado que é muito volátil. A gente não pode ficar, de certa forma, posicionado no mercado sem ter um contexto adequado, certo? Se a gente não percebeu essa absorção aqui, já está errado. Já deveria ter estopado aqui. Agora a gente deveria, por exemplo, o quê? Não estopamos aqui, o certo seria estopar aqui na região da abertura, tá? Não estopamos aqui, temos agora a oportunidade de sair no 54, tá? Então percebemos o seguinte, né? Estamos errados, estamos com o mercado contra a gente, né? A gente percebe agora um fluxo mais comprador nesse momento. Nós estamos vendidos lá embaixo porque a gente tinha, de certa forma, percebido uma venda, por exemplo. Ok? Já estamos aí 6 pontos contra a gente. E daí a pessoa vai pensar o quê? Não, beleza. Estou aqui na região da abertura, uma região aqui também, um número redondo, né, um número forte, próximo da região do ajuste. Tá? Então, vai ser uma região, né, que o mercado tende a balançar. O Roberto falou que essa aqui é uma região um pouco mais de várzea, né? O balanço de mercado tende a ser formado aqui um acúmulo um pouco maior. O que até pode acontecer, mas não é que vai ser sempre, tá certo? Pode romper com muita força, com muita facilidade isso aqui se o mercado quiser, tá? Então, a gente não tem como adivinhar. Esse não é o nosso foco, não é adivinhar o que está acontecendo, tá certo? Mas, por exemplo, beleza, então pô, fiz a operação errada, eu ainda acredito que é venda, tá? Então o que eu vou fazer? Vou vender mais um contrato aqui, né? Porque o preço do mercado vai segurar e eu vou poder realizar, né, esse minha parcial dessa minha venda aqui embaixo no 42, o mercado vai despencar até o 36, até o 1% de queda. Porque é isso aí que eu estou analisando, por exemplo, tá? Então a Genial veio comprando, XP agora veio comprando, ela estava vendendo no início, certo? O PTG continua comprando, já está com 500 contratos logo na abertura, então a gente tem 2 minutos de mercado, ela já está com 510 contratos na compra. A gente não analisou essa absorção, tá? Mercado tentando trabalhar muito mais acima da região do bola, dos 50 da abertura, do que abaixo aqui da região da VWAP. A gente tem aqui a região do ajuste, já fizemos aqui um médio para trás na região desses 50. Estamos aí posicionados com 10 contratos, certo? Já estamos aí... Desculpa, perdão, a gente está... Coloquei aqui o do cheio, né? Mas seria o equivalente a 2 contratos, tá? E a JP Morgan batendo lotes, tá? E o mercado, o quê? Renovando para cima. Um instante aqui, pessoal. JP Morgan batendo lotes, o mercado renovando para cima, tá? O mercado segurou essa região do 1,5, já está ganhando o preço da abertura, está chegando próximo do ajuste. E eu continuo vendido. Tem scores aqui da XP e da Tullet, mas tem que esperar chegar para ver se vai ser uma score forte. O PTG continua tomando. Então vamos ver quem é que tomou esse... Quem é que absorveu esse lote foi XP, tá? Bradesco bateu e o mercado já revelou no 4. Ó, chegou aqui na máxima, né? Tá, tem scores. Não, eu vou fazer mais um preço médio, né? Eu vou dobrar minha mão, tá? Porque vai segurar, tá? Próximo também da região do fechamento. Com certeza vai segurar
nessa escora, nessa região aqui do ajuste, da máxima, né? Porque o mercado já abriu com uma tendência mais vendedora. O mercado renovando o máximo e agora já estamos com 4 contratos equivalentes, né? Se fosse os contratos do mini, tá? Então já estamos aí com 6 pontos com 4 contratos na nossa mão, tá? Porque a gente fez outro preço médio justamente na máxima do dia, tá? Próximo aqui da região do fechamento. Então vocês percebem o efeito que isso aqui causa? A gente poderia ter estopado o quê? Com 4 pontos ali, 5 pontos, com um contrato, seria o equivalente ao quê? Financeiro de R$50. Agora não. Agora nós já estamos aí com R$200, um pouquinho mais de R$200 aí no prejuízo, com menos de 5 minutos de mercado. Porque a gente foi ajustando e ajustando a nossa posição, porque a gente não fez a análise correta, a gente não aceitou o nosso erro rapidamente, e a gente continua insistindo no erro, tá? E é por isso, pessoal, que o pessoal quebra. Por isso que as pessoas quebram a conta rapidamente utilizando esse tipo de técnica da forma indevida, tá? Então, por isso que é muito perigoso, por isso que a gente tem que falar de forma séria em relação ao preço médio. Frequência. A gente tem aqui essa frequência se formando na região do 57, tá bem próximo aqui à região do fechamento. Nós temos a região do 62, que é o fechamento. A região aqui do 0,5% é lá no 87, tá? O mercado pode estar dando um respiro, conseguiu conseguiu romper as máximas, né? Não conseguiu romper a região aqui do 60 do fechamento, tem uma score aqui da XP Tulled, mas a partir do momento, né, a gente não viu mais vendedores, né, tomando a frente desse movimento. Então, por enquanto, a gente continua acreditando nesse fluxo mais comprador, tá? Bradesco bateu, Ideal já devolveu 120 lotes. Ó, será que o nosso preço médio vai dar certo? Ó, a gente tá. Será que a gente vai ter a oportunidade de sair, né? Melhorar a nossa posição, né? Talvez até sair no lucro. Então é tudo isso que a gente tem que analisar, tá? Só que o que eu tive que fazer aqui, né? Eu tive que dobrar a minha mão uma vez e já dobrei a minha mão uma segunda vez, tá? O mercado não conseguiu passar a região do ajuste. Dificuldade para passar a região do ajuste. Tampouco, né, a região da abertura, tampouco a região da VWAP, tá? Então, eu estou posicionado exatamente no meio da VWAP e o mercado está com esse movimento, né, de afastamento, né? A gente percebe que o mercado está com dificuldade para voltar aqui para baixo. Estamos com 4 contratos. Aí, ó, financeiro de certa forma de R$100, agora R$200 aí de prejuízo, o equivalente. Não percebemos aqui escoras da XP e da Ativa. A gente percebeu as escoras, mas não. O mercado vai buscar essa liquidez, sendo que tomaram a liquidez que tinha na venda aqui que tinham colocado. Bradesco tomou. Bradesco agora já é o terceiro maior comprado, junto com Ideal e BTG. XP, Morgan, Guide, liquidez, Ativa. Os vendidos não estão aparecendo. Só vê compradores aqui nesse momento tomando a frente. Com força. A própria Ativa, né, tá deixando score na compra. Parece ser mais uma escora, né, por ela ser vendida de liquidez de venda, mas na verdade, aparentemente ela está servindo mais como uma para pressionar o mercado para cima, mercado com scores aqui na compra, na venda, perdão, mas isso não quer dizer nada. Se o mercado quiser buscar essa liquidez e quiser continuar rompendo máximos, isso pode acontecer, tá? Então a gente tem que ficar atento. Para a gente fazer, ó, por exemplo, temos escoras aqui, temos o que? A região do fechamento. Pô, será que agora o mercado deu uma acalmada, né? Pode dar uma acumulada, pode ser uma região de acúmulo, uma região de descanso, ou então, né, o mercado, a gente percebe que os compradores pararam. Será que teve uma exaustão, por exemplo? Tá, então vamos agora dobrar ainda mais a nossa mão, tá? Trouxemos aqui o nosso preço médio na região dos 55, tá certo?
Vamos ver se essa escora vai funcionar. Ó, só que Genial e Bradesco vieram de novo. Modal veio tomando. Tá? E o BS devolveu. Agora a BTG voltou a comprar. Tá? Já está com 900 contratos. Ideal com 655. O mercado forçando aqui a região do 60, forçando aqui a região do fechamento. A gente tem escora. A gente fez mais um preço médio aqui para frente, para trás. Tá? Ó, e o mercado se aproximando, tocou ali na região do fechamento. E nós estamos o quê? Com equivalente a 8 contratos no na nossa mão agora posicionados. Ou seja, estamos agora com mais de R$ 400 de prejuízo. Por conta do quê? Desse ajuste de posição vendida que a gente já deveria ter estopado lá atrás. Tá? Então esse é o ponto. Conseguem perceber o tamanho do buraco que a gente se enfiou? Ó, Modal continua tomando, Capital tá tomando, Mirai tá tomando. Eu nem tô analisando, de certa forma, a forma ideal, né, das entradas e saídas aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o tamanho desse prejuízo que a gente pode alcançar se a gente fizer o preço médio da forma errada, tá, pessoal? Vamos lá, estamos aí com quase agora R$ 500, R$ 600 de prejuízo, tá? O mercado já foi lá no 63, né, então deu mais uma travada aqui na região do fechamento. Mas agora só a gente está vendo que Bradesco já é terceiro maior comprado, tá dando uma realizadinha, Tullet está batendo, Tullet ela é o quê? Ela é pouco vendida, Morgan, Ideal também tá dando uma realizada, certo? E pessoal, um detalhe, né, que te falado. Normalmente a pessoa entra no mercado e ela entra com vontade de aprender, mas não entra com uma margem muito grande. A gente sabe que isso não é comum, né? Então, R$ 500, R$ 1.000, esse é, não vou dizer que é a conta média, a margem média que a pessoa tem, mas é um valor financeiro que para perder no dia dói no bolso, tá certo? Então, vamos lá. A gente tá numa operação aí que a gente já tá perdendo mais de R$ 400, sabe? Para muita gente isso aí é a margem do mês, né? Ou para muita gente isso aí é a margem para aprender, né? Para durar pelo menos o período do aprendizado. A gente conseguiu perder isso aí em menos de 10 minutos. Agora em 11 minutos, né? Mas já estamos aí com esse valor financeiro ruim, no negativo, em menos de 10 minutos. Então, a gente perdeu a oportunidade de viver para o dia seguinte, logo no início, porque a gente insistiu no nosso erro, tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que ficar sempre atentos em relação ao preço médio para trás, ok? A gente já estava errado na nossa análise, a gente continuou insistindo na nossa análise que não foi feita da forma correta, a gente tentou corrigir a operação não percebendo os pontos de reversão de fluxo daquela absorção, tá certo? E deu no que deu, tá? Então, já teríamos quebrado. Até esqueci de falar isso, a ideia desse exercício, na verdade, era ter estipulado uma conta fictícia, né, na nossa cabeça de R$ 500 por aí, para mostrar para vocês que a gente já teria quebrado a conta nesse momento, tá? Então, em tese, teríamos quebrado a conta nesse ponto, tá certo? Porque a ideia isso acaba sendo legal, é legal esse tipo de exercício para mostrar realmente a força, né, que tem fazer um médio para trás, a força financeira, de certa forma, né? Já usei essa expressão várias vezes, mas de fato acaba sendo uma bola de neve, tá? Tu vai acabar acumulando cada vez mais e mais e mais contratos, e quando tu vê, tu já tá descendo ou subindo, né, muito pesado contra o mercado. Então, nesse caso, a gente subiu muito pesado contra o mercado desde lá da região do 44. Nosso preço médio já está no 55 com 8 contratos equivalentes, tá? A gente já está em tese muito pesado para um trader que tem aí habitualmente operando com 1, 2, 3 contratos, tá? Então, estamos aí chegando próximos aí dos 600, R$ 700 de perda. Já teríamos quebrado a conta. Então, vou estopar aqui a operação, pessoal, porque já entendemos aí o ponto, tá? E agora o mercado deu uma segurada, a gente vê aqui uma escora nessa região do 63 ao 67,5, formado principalmente por XP, tem até um lote interessante da XP nesse 63, tá certo? Tá. O mercado também deu uma exaustão. Ó, vou fazer uma compra aqui, por exemplo, tá? Opa, não com tantos contratos. Tá.
Fazer uma compra aqui, o mercado está ainda tentando romper máximas, tá? Tentando ganhar essa score, tentando ganhar esse preço do fechamento, fiz essa compra. Não deveria ter feito, tá? Eu percebo mais uma exaustão nesse momento aqui, tá? Então, mais agressões compradoras e o mercado não passa. A gente percebe aqui também, né? Essa escora funcionou de certa forma, o mercado deu uma segurada e o IBS já veio batendo, liquidez já veio batendo. Então, a gente tem vendedores aí agredindo contra o fluxo primário que era a compra. Os compradores eles tiraram um pouco o pé do acelerador, então a gente não viu. A partir do momento que o mercado tentou ir até o 64,5 ali, mais parcerias na compra, a partir do 61, na verdade, tá? Então, de certa forma, eu analiso aqui uma exaustão nesse ponto. Fiz a compra porque, naquele momento, eu vi compradores e eu resolvi comprar, tá? Porque se passou o fechamento, tá consumindo ali as escoras, eu não percebo também que elas estão sendo renovadas, então, para mim, é compra, tá? A superação tá errada, tá? Só para deixar claro. Mas para mim é compra, por exemplo. Nesse caso, mesmo analisando a compra, o que deveria fazer nesse ponto? Estopar no 9, no mínimo, tá? Tô comprando próximo das máximas, tá? Tô acreditando num rompimento. Ok, o mercado deu uma acumulada aqui nesse ponto, tá certo. Mas a gente sabe que rompimentos não são assim para serem rompidos tão facilmente. Então a gente teria que ter visto muito mais parcerias, a gente teria que ter visto uma exaustão nessas escoras. A gente não deveria ter acompanhado o movimento de exaustão que se sucedeu aqui nesse momento, tá? Então, essa operação já está errada por si só. Genial veio tomando, Bradesco veio tomando, ok, ó, já estou. Não, na verdade eu estava certo, viu? Eu estava certo. Então o mercado já está ganhando 61, vai tentar romper aqui de novo a máxima e eu vou sair lá no 87. É isso aí, esse vai ser meu dia, tá? Coloquei lá, transferi mais R$ 500 para corretora agora, tá? Então, acabei de fazer o Pix ali para minha corretora, eu botei mais R$ 500 que eu tinha guardado. Porque não, eu tô certo, eu tô certo. Eu errei na primeira venda, mas agora já que o mercado é comprador, então eu vou comprar junto. É isso aí. Tá, escora da BTG na compra, perfeito. Tá? Ativa veio junto, BTG. Ó, o maior comprador tá deixando escora, certo? E é isso aí, tá? Ali anteriormente, né, Bradesco, Tuller estavam tomando, JP Morgan tava tomando, tem escora, tá tudo ao meu favor. O mercado tá voltando aqui abaixo dos 60, mas é só porque ele tá respirando. Eu acredito nessa compra, tá? Uma coisa que já me perguntaram bastante, eu também já pensei bastante, né? Qual é a forma correta de fazer o preço médio, ou qual é o número de contratos, né, para a gente fazer o preço médio? Pessoal, de certa forma, tu pode fazer com o número de contratos que tu quiser, tá? Então, se tu quiser, estamos aqui com o equivalente a um contrato. Se tu quiser fazer com 5, 4, por exemplo, tu pode. A ideia é quão mais próximo. Na verdade, a ideia é qual é o teu objetivo com o preço médio para trás. Tu quer melhorar a tua posição porque tu ainda acredita, né, que o movimento do mercado pode ir até seguir certa direção? Uma coisa. Agora, tu quer apenas corrigir a tua operação para sair o mais rápido possível, para não sair no negativo, é outra situação, tá? Nesse caso, por exemplo, aquela nossa, não, a gente continuou acreditando na operação de venda, então a gente continuou aumentando, fazendo o preço médio, tentando melhorar a nossa posição, tá? E aí a gente acabou subindo muito pesado, ao ponto que a gente quebrou a conta, tá? Agora, e se eu quiser fazer, por exemplo, preço médio para simplesmente ajustar minha posição e sair o mais rápido possível? O que a gente vai tentar fazer agora, por exemplo, tá? Bradesco continua tomando, pô, não, já tô com um. Já tá no meu preço de entrada, já tô a meio ponto. Não, isso aqui vai dar certo, tá? Tem as escoras aqui, mas logo logo os compradores vão voltar e vão consumir essa liquidez aqui, com certeza. A liquidez tá batendo, tá, mas a liquidez não tá segurando, o preço médio dela já tá ruim. Então, daqui a pouco os compradores vão voltar. Estou sendo irônico, tá, pessoal? É sempre um bom avisar, porque, né? Enfim, a ideia dessa aula é realmente não mostrar a forma correta de algumas das entradas e saídas. É mostrar, de certa forma, o que fazer e não fazer em relação ao preço médio para trás. Então a gente tem aí mais R$ 500 a nossa margem, por exemplo, né, que a gente transferiu agora. Mercado ali do 64, ó, tá, vai dar certo. Já estou a um ponto.
mercado já tentou buscar ali o 5,5. Vocês vão me ver sair aqui agora no 87, é isso aí. É isso que eu acredito. Tá. Não analisei o que tô. Santander tomou e não veio parceria. Tomou 100 lotes, né? O mercado já renovou lá no 2, 1,5. Liquidez já veio batendo. Liquidez continua vendendo forte aqui próximo das máximas, tá? A gente teve essa escora, né, da Tullet XP e eles não cancelaram. A escora permaneceu aqui nessa região. E renovaram ainda por cima. Ó, liquidez vendendo mais 155 contratos. Liquidez já vendeu aí a 300 contratos nessa região do 61, tá? Bem próximo das máximas. O mercado já está perdendo a região dos 60. Então ele te deixou score, tem uma score da XP no 66 de 200 lotes. Não tinha reparado nisso. Uma score bem forte. Cadê os compradores? A gente não percebe os compradores. O mercado aí trabalhou, brigou muito no fechamento. Certo? Ó, score da JP Morgan. 100 lotes. O mercado já foi no 58. Deveria ter estopado? Já deveria ter estopado. Se eu tivesse entrado nessa operação aqui, tá? Por algum motivo, stop aqui na região do 9. Sem discussão, tá? Tem próximo aqui a região do nosso Volume Price de 15 e 5 minutos. Tá? 9 e 8 seria o stop dessa operação. Sem discussão. Ó, cadê os compradores? BTG agora, que era a maior comprada, já está realizando um pouquinho colocando um pouquinho no bolso. Bradesco já é o maior comprado junto com o Ideal. É. Os compradores sumiram. Temos aí 5 pontos um contrato. O que dói mais, né, pessoal? Estopar com 5 pontos ou estopar com 500, porque a corretora chamou a tua margem, né? Então, zerou a tua operação automaticamente porque acabou o dinheiro da conta, né? Essa que é a questão do preço médio para trás, tá? E é bem legal, eu gosto de falar desse assunto, é bem legal porque é um assunto que tem que ser tratado com muita seriedade, assim, é muito bom que a gente possa verificar isso na prática, tá? Porque é só realmente quando a gente vê acontecendo que a gente dá o devido valor para esse tipo de coisa. Então, às vezes é mais importante a gente aprender o que não fazer, né, ou o que não fazer de forma errada do que o que fazer de forma correta, tá? Eu gosto muito dessa filosofia, assim, de aprender o que não fazer também. Então, a gente continua com nossas escoras aqui no 65. Os compradores sumiram. Bradesco veio tomando. Perdão aqui, pessoal. Concor veio tomando. Região do 62. Não, tá voltando. Ele tava certo. Essa compra vai dar certo. Eu vou recuperar todo o meu prejuízo e ainda vou bater a meta. Essa é a ideia dessa minha operação. Tô sendo irônico. Por que eu falo isso, né? Porque isso que é engraçado, é legal de falar sobre isso também. Que é muito difícil pra gente aceitar o erro, principalmente quando a gente tá trabalhando com dinheiro, tá? Então, eu sei que é muito fácil, às vezes, a gente não perceber que a gente tá lidando com dinheiro, mas é importante a gente sempre ter esse cuidado quando a gente tá operando no mercado. Às vezes a gente só aperta o botão e a gente não percebe que a gente tá colocando o nosso patrimônio em jogo, tá? Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, o psicológico, de certa forma, da importância de lembrar que a gente está trabalhando com dinheiro, com financeiro, tá certo? Às vezes a gente só vê o número, mas que a gente não se dá conta que aquilo ali está saindo diretamente da conta da nossa corretora, tá? Liquidez continua vendendo, XP agora veio vendendo junto, Bradesco veio vendendo, os vendedores agora estão tomando conta, XP veio vendendo, tá? Eu já estou aí a 6 pontos contra. O mercado está com muito mais facilidade para... Ó, já chegou aqui próximo da VWAP. A VWAP veio subindo, subindo, subindo.
né? E o mercado com muito mais facilidade para trabalhar abaixo do fechamento do 62 do que acima dele. Bradesco agora veio batendo porque ele é comprado, tem que realizar, tem que melhorar o médio dele. Liquidez vê isso, já coloca. Olha esse score da ativa aqui, 58, tá? 235 lotes. Ninguém veio tomar essa liquidez aqui da ativa, tá? Ó, nenhum comprador veio tomar essa liquidez aqui da ativa, tá certo? O que acontece? O mercado percebe isso, tá? Isso aqui causa pressão no book, causa pressão na venda. O mercado já está no 55, 54. Tá todo mundo observando isso. Tem lote da ativa aqui para ser consumido pela compra, os compradores têm que vir agredir isso aqui e ninguém veio. Cadê os compradores? Onde é que eles estão? Não eram eles que estavam fazendo essa pressão compradora aqui na região do 63, 62? Tentando romper a máxima aqui acima do fechamento? Né? Eles não estão mais aparecendo. E a gente continua comprado. Tá? C6 com score no 55. C6 ela é pouco comprada. Ativa ela é pouco vendida. Ó, deram uma tomadinha aqui na Bradesco, deu uma tomadinha aqui na C-score da ativa. Então a gente colocou o lote no 1,5. Mercado ainda por cima renova, né? Tenta colocar mais lotes aqui próximo dessa região. A Bradesco agora veio e tomou essa score da ativa. Vamos ver o que vai acontecer. Terra veio batendo. A gente não veio aí uma parceria, né? Nessa tentativa de consumir essa liquidez e romper essa escora de defesa que a gente viu na segunda aula da ativa, tá? Ah, lembrando, né? Isso aqui era uma escora de defesa clara. Então, quem quiser ver mais sobre esse assunto, a aula 2 é sobre as escoras, tá? Já está aqui numa região de maior acúmulo. A gente continua comprado. Bradesco agora batendo. O maior comprado. C6 veio tomando. Já estamos a 9 pontos contra a nossa operação. E a nossa compra ali, de certa forma, era o que? Era clara, né? E a gente não estopou. Só que de forma diferente agora, eu não vou fazer um preço médio em cima daquela região que era aquela briga daquele balanço, tá? Que a gente tinha feito da primeira vez. Ok? Nosso objetivo agora é sair, tentar sair o mais rápido possível, com o menor prejuízo possível, certo? Então, eu não vou começar a fazer preço médio para trás em qualquer ponto, tá? Ah, poderia fazer aqui nessa região do ajuste, da abertura, são pontos de referência, né, Roberto? São, tá? Mas eu não sei se a partir do momento que o mercado foi tentar romper máximas, tá? Brigou nessa região, deu uma acumulada. Não sei se ele de repente vai ter força para cair, tá? A gente ainda está trabalhando com um percentual negativo, tá? O mercado pode ter força para talvez ir buscar o que é o 0,5% negativo, certo? O mercado ainda está com pouco volume. Então, eu não faria uma nova compra sem verificar o que? Outros pontos de interesse dos compradores. Porque eu tenho que agora procurar sinais, né, de que os compradores vão me ajudar a melhorar o meu preço médio. Eu dependo deles nesse momento, tá? Então, por exemplo, XP está tomando, mas cadê o resto? Então, eu não faria agora um preço médio nessa região aqui. Eu precisaria ter mais informações para fazer o preço médio, tá? Se eu fizer o preço médio com esse pouco volume, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira operação.
eu vou ficar posicionado numa operação aonde eu fiquei completamente à mercê da sorte. Que por sinal, né, percebendo aí que eu tenho pouca movimentação compradora, né, eu tive essa exaustão aqui nesse início. No mundo ideal, na forma correta, eu já teria estopado. Se eu tivesse a chance de sair nesse 60, eu já teria saído. Tá? Prefiro sair com 3 pontos negativos e ficar feliz do que com 10 pontos contra que nem a gente estava ali há poucos minutos atrás. Tá? Pouco volume, Bradesco veio tomando, XP veio tomando, XP mar vendida, Bradesco mar comprada. XP ela pode tá girando o contrato para realizar um pouquinho da mão dela. Bradesco também mar comprada, pode estar tentando melhorar essa posição compradora dela, que em tese está em cima do médio dela. Tá? Está dentro dessa região de acúmulo. Ah, Roberto, mas isso aqui pode ser até uma região de acúmulo onde isso aqui é o final da frequência. É, de certa forma, pode até ser, tá? Mas eu não me sinto confortável em relação a trabalhar dentro desse balanço aqui de mercado. Poderia fazer, dependendo, né? Acreditar que, por exemplo, no nosso swap de 15 no de 5, que é o final da frequência, a gente poderia fazer esse preço médio. De certa forma, sim, tá? Mas não é algo que eu faria, não é algo que eu me sentiria confortável de fazer, porque eu já teria estopado antes, tá? Agora, a gente tem agora escoras abaixo aqui da região do nosso preço de entrada. 61, 62, então deixa eu ficar com aquele lote dela que fica passeando pelo book. E agora, se o meu foco agora é sair da operação com o menor prejuízo possível, né, ou até no 0 a 0 de preferência, eu já prefiro não utilizar apenas o dobro do contrato. Eu prefiro tentar trabalhar com uma mão um pouco maior se eu encontrar o ponto ideal, tá? Mas aí é particular de cada um, depende da forma como tu consegue gerenciar o teu risco. Como eu te falei, preço médio, existe várias formas de fazer isso, tá? O preço médio para trás principalmente. Então, tu tem que ter muito claro qual é o teu objetivo quando tu estiver fazendo ele, isso que é importante, tá? O que tu quer fazer com esse preço médio para trás? Então, como nós somos operadores de fluxo e nosso foco é identificar a direção do fluxo no intraday, tá? A partir do momento que eu já não identifico que o fluxo está ao meu favor nesse ponto, meu automaticamente o meu subconsciente fala, não, meu foco agora é sobreviver, eu preciso o quê? Sair com o menor prejuízo possível e o mais alto possível, tá? Então, ao invés de o quê? Por exemplo, não, eu acredito ainda por A mais B que a análise é de mercado de tendência de alta, então eu vou melhorar minha posição porque uma hora o mercado vai reverter e eu vou sair positivo no final do dia, ou daqui a 2 horas, por exemplo, tá? Mercado já trabalhando aqui abaixo da região do ajuste, 13,5, próximo aqui da abertura, no bola e meio, XP, ó, a gente viu mercado caindo com pouco volume, né? XP, Bradesco, Genial, até Bradesco aí batendo, tá? Maior comprado, 1.500, quase 1.600 lotes, liquidez, XP, liquidez veio batendo, fluxo completamente vendedor agora, tá? A gente tem maior vendido vendendo com maior comprado.
gente tem o que? A região do 0,5% negativo no 36,5. Tá. Beleza, bateu. Pouco volume. Score da Telet no 52,5. SP tomou, o mercado voltou para 7,5. SP segunda marca vendida. Telet bateu. Pouco comprada. O mercado deu uma renovada por 8,5. Já desceu por 44. Ideal tomando, ideal é comprada. Acho que no próximo da mínima. A gente já perdeu o quê? Já perdemos a abertura, perdemos o ajuste. O mercado vindo trabalhar agora próximo da região do 0,5% negativo. Tá? Lote ativa no 44. Ativa ela é vendida. Ideal bateu. O que eu quero com o meu preço médio? Pelo menos uma região onde eu perceba uma movimentação de defesa. Tá? JP Morgan. Esse lote aqui dela. Bradesco. O Bradesco está absorvendo essa quantidade de lotes. Então, mesmo mal vendida, a Bradesco continua, ó. Bradesco absorveu mais 200 lotes nessa região aqui. Tá? Reparar aqui na região do Moment Price. Agressões vendedoras, o mercado está segurando, tá? BTG bateu, o mercado já voltou no 2. Eu percebo aqui que as velas estão um pouco mais compradoras nesse momento. O mercado bateu e deu uma segurada. Lote da ativa, 42, 41, ideal tomando. Ó, vou comprar aqui junto, tá, pessoal? Não perdi o preço de entrada. O mercado deu essa... Ó, vou entrar junto aqui com esses players, tá? O mercado absorveu nessa região aqui, tá? A gente percebeu o quê? Quantidade, força vendedora, tá? E o mercado não passou. BTG veio batendo, JP Morgan veio batendo, e o mercado o quê? Absorveu essa quantidade de lotes, teve a defesa. Tá. Nosso preço médio foi lá no 52,5. Qual é o meu objetivo agora? É o quê? Sair o mais rápido possível aonde eu puder sair, com o menor prejuízo possível, tá? Então, quero sair pelo menos 0 a 0. Morgan veio tomando. Novamente. Ela é pouco comprada. Perdão, pessoal, também teve exaustão do movimento vendedor, tá? A gente não percebe mais os vendedores também vendendo nessa região, tá? Então, tanto absorveu ali todas aquelas agressões vendedoras, quanto os vendedores agora pararam de fazer, né, vendas nessa região. Então isso também favorece aqui a nossa posição.
O mercado 2 vezes segurou nessa região aqui. Isso foi interessante também, né? Tem esse outro ponto a analisar. Que teve uma primeira tentativa de rompimento no início do mercado, né? Que foi onde a gente fez a venda. E nesse momento também houve a defesa desse ponto aqui, tá? Então isso também tem que ser considerado nesse ponto aqui do preço médio que a gente realizou, tá? O SP agora já entrou com lotes de escora no 45, junto com a ativa. O mercado já tentando aqui, ó, chegando próximo aqui do ponto de abertura. Já fica interessante. Então eu tô com 3 contratos aqui, tá? O equivalente é 3 pontos. Então tô aí com R$ 90 de prejuízo nessa operação. Quando a gente fez o nosso preço médio ali, a gente estava o equivalente aqui a uns 5 pontos, tá? Exato, 5 pontos. Seus R$ 150. Lembrando que a gente tem, né, mais... Colocamos mais R$ 500 na corretora, por exemplo, né? Itaú veio tomando agora, Itaú tava escondida, né? Não tava aparecendo, deu as caras agora, Itaú ela é pouco comprada. Veio tomando o mercado. Itaú tomou, o mercado já renovou no 7. Nove, Genial tomando. Se eu começar a ver mais agressões vendedoras nesse momento, vai ser hora de eu estopar, tá? E eu não vou descer com essa quantidade de contratos, mesmo que seja menor do que da outra, né? Para ver isso aqui tudo desabar, tá? Estoparia essa quantidade de contratos, pelo menos aqui na região, tá? Vamos utilizar aqui os nossos pontos, pelo menos aqui na região dos 5, tá? 5, 7 ali por aí, dependeria da situação, dependeria do fluxo do momento. Esqueci de falar sobre isso, do stop dessa condição, tá? Ó, saímos a operação no 0 a 0. Isso aí. Nosso objetivo era esse, tá? Sair com o menor prejuízo possível. Então conseguimos sair com prejuízo no 0 a 0, né? Quer dizer, não tivemos prejuízo. Mas esse era o foco. Tá, pessoal? E o que é muito importante, né? Então, esqueci de falar da questão do stop desse preço médio, tá? Por que o stop do preço médio, tá? Porque numa posição, numa operação de correção, nesse caso que eu estava fazendo, eu, considerando que o meu objetivo é corrigir uma operação e sair o mais rápido possível com o menor prejuízo possível, eu não vou deixar o mercado cair ainda mais, tá? E ver, de novo, a mesma história que a gente viu da primeira operação, que é toda aquela bola de neve do acúmulo de contratos eu descendo pesado dessa vez, tá? Não ia repetir o mesmo erro. Então, por isso que eu iria estopar a partir do momento que entrasse fluxo vendedor, que eu percebesse que o mercado continua com um fluxo vendedor e que eu não teria muito o que fazer, que eu poderia ver, por exemplo, o mercado despencar até a região ali do 36, consequentemente poderia perder a região do 30, caso quisesse, né, caso tivesse ainda mais força vendedora, tá certo? Então, por isso que eu não paguei para ver, não ia pagar para ver, né, uma terceira tentativa de rompimento, né, um terceiro toque dessa mínima, tá, que é muito importante. Tá, então nosso stop estaria aqui pelo menos na região do 45, tá? Mas, pessoal, a ideia da aula de hoje foi exatamente falar sobre isso, tá? A importância do gerenciamento do preço médio, principalmente para trás, ele tem que ser feito da forma correta. Você tem que ter um objetivo claro do porquê que tu vai fazer esse tipo de operação, tá certo? E isso acaba sendo complicado porque se a gente cometeu o erro de análise da primeira operação e a gente foi equivocado, né? Então, a gente tem que redobrar ainda mais a atenção para querer fazer o preço médio para corrigir a nossa posição. Não sei se vocês entenderam esse detalhe, né? Que assim, a gente já está errado na primeira vez. A gente tem que estar, de certa forma, ainda mais certo, né? Para a segunda operação de correção, para que a gente tenha êxito, para que a gente tenha sucesso na aplicação dessa técnica, tá?
Então, por isso tem que ter muito cuidado. Preço médio feito de qualquer jeito pode realmente quebrar a conta, como a gente percebeu ali na primeira operação. Então, no nosso exemplo prático ali, na brincadeira que a gente fez com R$ 500 na conta, a gente já teria quebrado nos primeiros 10 minutos, né? Nesse momento não, a gente colocou mais R$ 500 e a gente o quê? A gente teve um risco de, no máximo, R$ 150, 160, se não me engano, mas a gente conseguiu sair pelo menos 0 a 0 no nosso dia, tá? Mas aí com um risco definido de pelo menos, no máximo ali uns R$ 200, R$ 220 nessa operação de correção. Mais do que isso, a gente correria o risco do quê? De quebrar nossa conta novamente 2 vezes no mesmo dia, tá? Então, pessoal, muito obrigado por participarem dessa aula, tá? Quem gostou, deixa o like, também se inscreve no canal da Nelogica e também compartilha esse vídeo, porque é um vídeo bem importante. Então, é um vídeo aí mais de sobrevivência, né? Então, como o próprio título diz, do gerenciamento estratégico da nossa posição utilizando esse preço médio para trás, tá certo? Mas também sempre optem, sempre que possível, né? Estopar com antecedência do que optar por corrigir uma operação errada, tá certo? É melhor como eu tinha falado no início, né? Sobreviver pro dia seguinte, tá? Para continuar operando, continuar estudando de forma prática, né? Do que quebrar a conta e encerrar o sonho mais cedo, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.